Paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala novamente é a pastora Vera Lúcia. Estou muito feliz em poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O Senhor falou muito comigo durante esses momentos em que Ele permitiu conversar com os irmãos sobre os capítulos iniciais de 2 Samuel. Hoje concluo o capítulo 5, o qual tratou da ascensão de Davi. Os primeiros passos, os primeiros momentos de Davi ali ao trono, né, irmãos? Como vimos, foi um desafio muito grande para aquele homem de Deus. Ontem vimos o quão foi difícil para eles terem acesso, né? Davi, seu soldado, seu comandante Joabe, né, seu sobrinho, conquistarem ali Jerusalém. Não foi fácil. Foi uma caminhada árdua, cheia de desafios, mas Deus esteve com eles. E Davi, então, agora se encontra estabelecido ali em Israel. Deus usou Irão, né, para ajudá-lo na construção da sua casa, cedendo materiais. E a gente vê que esse homem é tão assim relevante, esse Irão, rei de Tiro, que mais tarde até Salomão, filho de Davi, que vai sucedê-lo mais à frente, vai pedir ajuda para construir o templo. E ele, de bom grado, vai ajudar, irmãos. Deus usa pessoas, né? Deus usou esse homem para ajudar Davi. Deus usa pessoas para nos ajudarem. Glória a Deus, irmãos. Quando a gente está passando por momentos assim, bem difíceis, Deus usa até pessoas que, de longe, né? Para nos ajudar. E Irão ajudou, né? Davi foi uma pessoa, uma figura bem relevante ali para Davi naquele momento. Deus usou aquele homem. Então, Deus usa meios para nos ajudar, né? Assim, eu fico imaginando o início de uma obra, né? Um pastor, por exemplo, vai começar uma obra. Aí Deus usa pessoas daqui, usa pessoas dali para ajudar, né? É uma bênção, né, irmãos? É uma bênção. O povo de Deus trabalha em parceria, glória a Deus. E aqui não foi diferente, meus irmãos. Deus usou meios para que Davi construísse ali o palácio, para que Davi expandisse ali toda aquela região, né? E Davi foi, assim, extremamente estratégico, criativo, né, irmãos? Foi uma bênção. Então, hoje nós vimos que Davi vai enfrentar mais um desafio, tá, irmãos? Eu vou ler aqui para os irmãos como é que vai finalizar esse capítulo 5. Vou ler aqui do versículo 17 em diante, tá, irmãos? O título é Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vai, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. E o Senhor lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê volta por trás deles e o ataque, que os enfrente das amoreiras. Assim que for que você ouvir o som dos passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteus. Davi fez como o Senhor lhe ordenara e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então, irmãos, aqui nós temos mais um desafio na vida de Davi, né? A gente imagina Davi agora seguro no seu palácio, ali liderando toda aquela nação de Israel, né, irmãos? Mas não é isso não, Davi não sossegou. Davi
sempre trabalhando, sempre expandindo ali toda aquela região, toda Israel, né, irmãos? Davi não ficou parado em momento nenhum. A gente vê grandes realizações daquele homem de Deus, mas ele não teve paz. Os inimigos estavam sempre de olho nele, né, irmãos? Aliás, o inimigo é terrível. Ele usa, né? O inimigo usa pessoas para sempre quererem atrapalhar a obra de Deus, né? E com Davi não foi diferente, irmãos. Com Davi não foi diferente. A gente vê que ele realmente teve que enfrentar aqueles filisteus, inimigos históricos de Israel, né? Eles não deixavam Israel em paz. Aliás, o único momento assim que eles aparentemente deixaram Davi em paz foi quando Davi estava lá em Judá. Mas quando eles viram que Davi parte, né? Que Davi avança, né? Quando eles viram que Davi foi confirmado mesmo de rei de Israel, aí a inveja tomou conta deles. Durante a guerra civil entre Cás e Saúl e Davi, até que eles estiveram tranquilos, digamos assim, foram vizinhos tranquilos. Mas agora, quando viram que Davi tinha realmente sido estabelecido como rei ali em Jerusalém, e que o Senhor estava com ele ali, ele estava sendo vitorioso, bem sucedido, eles ficaram com inveja. E vamos lá, foram lá atacar. E não foi fácil, irmãos. A Bíblia diz aqui que eles foram pelo vale de... Versículo 18 nos diz assim: mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. O que era esse vale dos Refaíns? Era também chamado de o Vale dos Gigantes. Era uma planície localizada no sudoeste de Jerusalém, na fronteira entre Judá e Benjamim, onde a terra fértil produzia grãos que abasteciam Jerusalém, mas também era uma área que atacava muito, que atraía muitos inimigos. Eram os ataques inimigos ali, terrivelmente aconteciam, né? E Davi consultou o Senhor. Como assim, irmãos? Claro que Davi, tudo que ele ia fazer, ele conversava com Deus. Davi não venceu nenhuma batalha sem a presença de Deus, sem conversar com Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. Uma característica muito linda em Davi é essa. Ele era, como diz a palavra, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era humilde, ele conversava com Deus, ele perguntava, ele não fazia nada sem consultar o Senhor. A gente viu em histórias anteriores, no dia que Davi resolveu fazer as coisas à sua maneira, ele amargou consequências terríveis, como a gente viu quando ele esteve lá em Ziclag, né, irmãos? Quando ele foi para alguns lugares sem consultar o Senhor, ele esteve em território filisteus, quando ele pensou que algum dia seria morto por Saul e ele resolveu fazer as coisas à sua maneira, ele sofreu as consequências, como a gente comentou anteriormente, né, em áudios anteriores. Mas aqui não, Davi consulta o Senhor e o Senhor responde para ele: vá lá. Davi vai consultar o Senhor aqui 2 vezes. Na primeira vez, o Senhor disse: vai lá, Davi. Eu entregarei nas tuas mãos. Então, versículo 20 diz assim: então veio Davi a Baal-Perazim. Quem era o Baal-Perazim? Era a figura vista nesse nome significa Senhor dos Passos Desembaraçados. Era a de águas rompendo uma represa com as tropas de Davi, haviam rompido o ataque dos filisteus. Era a de águas rompendo uma represa como as tropas de Davi haviam rompido o ataque dos filisteus. A gente sabe que os filisteus, eles tinham práticas pagãs. E onde eles iam, eles levavam seus deuses, né, seus ídolos, né, porque na cabeça deles, se levassem essas deidades, eles tinham vitória, eles tinham êxito nas suas batalhas. Talvez imitando o povo de Deus, que algumas vezes levavam a arca, né, que simbolizava a presença do Senhor para vencer as batalhas. Então eles
eles carregavam, né, os seus ídolos para os filisteus, querendo uma garantia de que iriam ser vitoriosos, né, irmãos? E como diz aqui no versículo 21, né? Diz assim: como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Por isso que aquele lugar se chamou Baal Perazim, por causa dos ídolos, tá, irmãos? Que os filisteus, com medo, abandonaram ali. E o que Davi fez? Davi os destruiu, né? Os queimou, porque a palavra de Deus mandava, né, que as instruções do Senhor lá em Deuteronômio 7:8 não era para que eles fossem destruídos. Davi os queimou, né? Assim como os israelitas tinham levado os deuses, a arca para a batalha, e esses filisteus estavam levando essas imagens, o que acontece? Essas imagens foram queimadas, destruídas, né? Conforme nos determina a palavra de Deus, lá em 1 Crônicas 14:12, lá em Deuteronômio 7:11, 7:5. Ou seja, não adiantava aqueles deuses, né? Aquelas imagens não davam segurança para os filisteus, não. Mas para Davi, a presença do Senhor era tudo, irmãos. Glória a Deus. E o que aconteceu? Eles não atacaram só uma vez, não. Eles fugiram, mas novamente retornaram para atacar. Vejamos aqui o que nos diz. Mais uma vez, olha só, mais uma vez. Os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim, que lhe respondeu: não ataque, o Senhor respondeu para ele. Davi agora, mais uma vez, vai perguntar para Deus se ele ia atacar, porque eles marcharam e retornaram, né? Mais uma vez. E aí, dessa vez, Deus deu outra determinação: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteus. Então aqui, irmãos, esses filisteus, apesar de que eles fugiram, se espalharam, né, pelos vales de Refaim, deixaram até seus ídolos e foram queimados, como a gente falou anteriormente, eles não desistem, eles voltaram a atacar. Mas aqui, irmãos, no versículo 24, Deus dá uma estratégia vinda do alto para aquele homem, para Davi e seu exército. Foi o exército de Deus que comandou, estava indo para aquela batalha. Foi algo assim sobrenatural, irmãos, porque Deus sempre esteve ali com o seu povo, e quando o seu povo, né, estava em consonância com a palavra de Deus, em obediência a Deus, era o Senhor quem comandava aquelas batalhas e o Senhor ia à frente, né? Assim como ele foi com Josué, vocês se lembram, irmãos? Que Deus era com Josué e Josué ia conquistando. Assim Deus é com Davi, né? Davi conquista várias, né? Vai conquistando ali por meio de batalhas, mas as conquistas são atribuídas à honra e glória ao Senhor, porque o Senhor que estava com ele. E o Senhor agiu de forma sobrenatural aqui, como nos diz no o versículo 24. Sempre Deus age em favor dos seus irmãos. Ainda que o exército assim não seja tão, digamos assim, na nossa vida, ainda que nós tenhamos que enfrentar uma batalha grande de inimigos vorazes, e a gente não vê possibilidades, a gente se sinta assim, digamos que inseguros diante ou não preparados adequadamente para aquela batalha na nossa vida, Deus usa meios para nos ajudar. Aí Deus deu aqui estratégia para Davi e agiu de uma forma sobrenatural. Assim o Senhor faz em nossas vidas, irmãos, para nós vencermos os nossos inimigos, as batalhas que são travadas em nossas vidas, o Senhor nos abençoa, o Senhor é conosco.
porque Deus é o Deus de maravilhas, Deus de vitórias. O Senhor é o nosso general de guerra, né, irmãos? E olha só, e Deus usou uma questão até da natureza. As folhas da árvore fariam barulho, com uma leve movimentação do ar, no ar, indicando assim, dando indicações para Davi vencer. Na verdade, é o Senhor dos Exércitos que estava ali na frente, comandando aquela batalha. Viu, irmãos? Porque Deus sempre esteve com o seu povo, tá certo? Eu fico muito feliz em poder conversar com meus amados irmãos, porque a gente viu que Davi chega aqui nesse capítulo trabalhando e vencendo. A única questão mesmo é que o Senhor é com ele, o Senhor sempre à frente, tá, irmãos? E ele sempre atribuindo honras e glórias ao Senhor e sempre se relacionando com o Senhor, conversando com o Senhor. E é assim que a gente vence as batalhas. A gente conversa com Deus, a gente pede orientação. Senhor, como é que eu devo agir nessa situação X? Como é que eu faço? Eu ajo de que forma? A gente conversa com Deus, Deus nos dá esse livre acesso a Ele, né, irmãos? Por meio da oração. A oração é um instrumento poderoso em nossas vidas. A gente conversa com Ele, né, irmãos? E Ele nos responde. Assim como Deus foi com Davi, Deus é conosco, né, irmãos? Afinal, nós temos a sua palavra dentro do nosso coração. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos conduz, nos ensinaria. Quando a gente tem dúvida sobre algo, a gente pergunta ao Senhor e o Senhor fala ao nosso coração. Tá, irmãos? E Deus nos dá respostas em todas as situações de nossas vidas. E eu estou muito feliz em poder ter participado do projeto Leitura Bíblica Diária, especialmente nessa ascensão de Davi, né, irmãos? A gente conversou muito tempo até Davi chegar aqui, né, irmãos? Mas como a gente está vendo aqui, não está sendo fácil para aquele homem de Deus. Infelizmente não. Felizmente as batalhas vêm, mas Deus, juntamente conosco, nos ajuda a vencê-las, né, irmãos? Felizmente eu digo porque a gente aprende também nas batalhas, né? Davi realmente foi preparado. Davi sabia como enfrentar batalhas, né, irmão? Não é à toa que ele enfrentou ursos, leões, enfrentou Golias. E filisteus eram fichinha para ele, né? E para nós também. Não pela nossa força, mas os filisteus, os jebuseus, entre aspas, que aparecerem nas nossas vidas, nós os venceremos em nome de Jesus. Porque o Senhor é conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós seguirmos as suas instruções, com certeza nós venceremos cada batalha que surgir à nossa frente, tá, meus amados irmãos? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos instrua e dê estratégias para vencer as batalhas. Seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, onde for, meus amados irmãos, que o Senhor seja com cada um dos meus queridos e nunca nos vangloriemos pelas conquistas, mas que toda honra e toda glória seja atribuída ao Senhor, o Rei dos Reis, o Rei de Israel, aquele que fez grandes coisas por nós, né? Por isso estamos alegres. Aquele que, como os montes estão em volta de Jerusalém, ele também está ao nosso lado, em volta de nós, nos protege, né, irmãos? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como nos diz o Salmo 125, o Senhor está ao lado do seu povo e nos livra, nos guarda, né, meus amados? Que Deus vos abençoe grandemente, o Rei dos Reis, aquele rei que um dia entrou em Jerusalém, né, irmãos?
e passou por todas aquelas regiões, sofreu, enfrentou batalhas, ali foi judiado, maltratado, né? Mas venceu por amor a nós. E um dia nós estaremos com Ele para sempre na Nova Jerusalém, né, irmãos? Onde não haverá choro, tristeza, dor, luta. Basta nós seguirmos os seus princípios, as suas ordenanças. Basta que o tenhamos sempre como nosso rei, aquele rei que comanda as nossas vidas. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe.